Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. As ruas de Paris estavam frias naquela noite. Não apenas frias, mas também ásperas, cortantes, cruéis. O tipo de frio que não só arde a pele, mas penetra os ossos, lembrando brutalmente que você está sozinho, sem abrigo, sem calor, sem ninguém. Fevereiro se instalou como um soberano gélido, impondo sua lei a cada beco, a cada respiração, a cada silêncio. Os transeuntes se apressavam, envoltos em seus casacos luxuosos, indiferentes ao mundo que tremia a seus pés. Os postes de luz lançavam uma luz pálida sobre as calçadas, projetando sombras longas e tristes. Sob um alpendre entre dois edifícios haussmannianos com varandas de ferro forjado, uma garotinha estava enrolada há 12 anos. Pele pálida pelo frio, bochechas encovadas, cabelos emaranhados que mal escondiam seu olhar arregalado. Seus braços estavam entrelaçados em volta da barriga, não por pudor ou cansaço, mas por necessidade. A fome estava revirando seu estômago há 2 dias. O nome dela era Léa. Seu casaco, com buracos em alguns lugares, não passava de uma lembrança de calor. Ela havia encontrado luvas diferentes em uma lixeira e seus tênis estavam vazando. Mesmo assim, apesar de tudo, ela permaneceu ali ereta, em sua silenciosa dignidade. Durante 6 meses a rua se tornou seu lar. Ela conhecia as regras: não chamar atenção, não confiar muito rápido e, acima de tudo, não ter esperança. Ela aprendeu. É um luxo que crianças perdidas não podem ter. Todas as noites, ela ia discretamente para os fundos de um grande restaurante gourmet no 8º arrondissement, onde os clientes pagavam mais de 100 euros por um prato lindamente decorado, onde os garçons jogavam as sobras em uma lixeira ainda quente. Léa não estava pedindo caridade. Apenas o que os outros não queriam comer: uma crosta de pão, uma carcaça de frango, algumas batatas esquecidas. O que ela queria era sobreviver, e permanecer invisível. Mas naquela noite, tudo iria mudar. Gabriel Delaunay saiu do restaurante pela entrada principal, cumprimentando brevemente o maitre. Usava um casaco de cachemir preto feito sob medida. Seu cabelo grisalho estava impecavelmente penteado. Ele era a própria imagem do poder silencioso, do sucesso silencioso. Aos 52 anos, era dono de redes hoteleiras em todo o mundo, tinha ações das maiores empresas de mídia e era ouvido pelo presidente. Era respeitado, temido e invejado. Mas nunca feliz. Seu olhar era vazio, distante. Ele rira durante o jantar, sim, mas por educação. Apertara mãos, trocara histórias de viagem, discutira números, mas seu coração permanecia trancado atrás de uma parede invisível. O motorista esperava em frente ao sedã preto, com a porta aberta e o motor ligado. Ele estava prestes a entrar, mas ao passar por um beco escuro, uma voz se ergueu, frágil, trêmula, quase irreal. Senhor, você poderia deixar um pouco sobrar, por favor? Gabriel parou, como se tivesse sido atingido por uma onda. Virou a cabeça lentamente. Nas sombras entre 2 sacos de lixo, viu a pequena figura encolhida. Olhos enormes, escuro, quase luminescente à noite. Bochechas fundas. Lábios azuis de frio. Um arrepio o percorreu, não de medo, mas de lembrança. Algo naquele olhar o abalou. Ele estava prestes a desviar o olhar, mas um detalhe o congelou. No pescoço da criança, pendurado em uma corrente gasta, o medalhão brilhava fracamente. Um pingente oval de prata, adornado com uma pedra azul. Gabriel sentiu seu coração se contrair. Ele reconheceu isso. Era uma joia que ele havia criado 20 anos antes, em uma joalheria confidencial no Marais. Um modelo único, uma peça que ele havia dado à sua irmã mais nova, Marie, pouco antes de ela desaparecer de sua vida. Ele deu um passo em direção à criança, com a garganta apertada. Este colar, onde você o comprou? A menina deu um pequeno passo para trás, na defensiva. Era da minha mãe, respondeu ela em voz baixa. Ela me deu antes de desaparecer. Gabriel sentiu o chão se mover sob seus pés. Ajoelhou-se lenta e dolorosamente. O mundo ao seu redor estava desaparecendo. Ele não conseguia mais ouvir o som dos carros, das conversas ou mesmo da própria respiração. Só existia este pingente. Este olhar. Este rosto. Ele sussurrou, quase baixinho. Qual era o nome da sua mãe? Léa? A criança hesitou e então disse. E Marie? Marie Delaunay, eu acho. Ela me disse para nunca esquecê-la, mesmo que trocássemos de nome. Um suspiro silencioso abalou Gabriel. Ele colocou a mão trêmula sobre o coração. Era ela. Era a irmã dele. E essa criança, ali na frente dele. Ela era sobrinha dele. Ele caiu de joelhos na neve suja de Paris, com os olhos cheios de lágrimas que não derramava há 20 anos.
Gabriel acolheu Léa em sua casa naquela noite sem a menor hesitação. Não consultou seu mordomo nem seus conselheiros. Não pensou nos artigos da imprensa ou nas reações das pessoas ao seu redor. Tudo isso de repente se tornou insignificante. O que importava era essa criança. O último suspiro de sua irmã desaparecida ele a tomou nos braços, leve como uma pena, fria como uma pedra, e a trouxe de volta para sua mansão, situada nos altos de Montmartre. O edifício, austero e silencioso, dominava a cidade como um navio congelado no tempo, onde tudo costumava ser controle, ordem e cerimônia. Algo novo foi introduzido: fragilidade, a emergência, amor desarmado. Ele preparou um banho quente para Léa, perfumado com óleos que ele havia esquecido há muito tempo. Ela tremeu ao entrar, como se não acreditasse que merecia tamanha gentileza. Gabriel virou a cabeça para lhe dar um pouco de privacidade e foi buscar algo para ela comer. Na cozinha, ele pediu ao seu gerente do turno da noite uma sopa simples, pão fresco, queijo e frutas. Nada de pratos sofisticados. Nada de exibicionismo. Apenas comida honesta e reconfortante, para uma criança que comia há muito tempo na sombra das latas de lixo. Então, quando ela adormeceu em um quarto de hóspedes com lençóis de linho imaculados, Gabriel sentou-se ao lado dela, numa poltrona de veludo. Permaneceu ali sem dizer uma palavra durante horas. O tic-tac constante do relógio soava como uma rima fúnebre. De vez em quando, enxugava uma lágrima. Olhou para Léa e viu Marie novamente. A voz dela, o riso dela, a raiva dela também, e acima de tudo, seu olhar ferido, que ele não queria enfrentar. Ele tinha tudo. Dinheiro, poder, honrarias, apartamentos em várias capitais, jantares com os maiores. Mas no silêncio daquele quarto, ele não conseguia mais escapar. O fracasso fundamental de sua vida. Ele falhou em proteger sua própria irmã. Ele era orgulhoso demais, ocupado demais, convencido demais de que estava certo. Queria impor escolhas, caminhos, homens. Ela fugira dele, e ele não a procurara. Não mesmo. Enterrara sua culpa sob trabalho, viagens, discursos. Mas agora a filha dele estava dormindo na casa dele, e nada mais seria o mesmo. Nos dias seguintes, ele contratou os melhores detetives. Reabriu arquivos antigos, encontrou registros esquecidos e interrogou ex-assistentes sociais. Aos poucos, o quebra-cabeça foi reconstruído. Marie havia fugido de um relacionamento violento. Encontrou refúgio em um abrigo em Lyon e depois em Clermont-Ferrand. Mudou de nome. Criou Léa sozinha, com dignidade, apesar da situação precária. Até o dia em que uma infecção trivial maltratada a levou a um hospital rural. Ninguém sabia quem ela era. Nenhuma família havia sido notificada. Gabriel leu o laudo médico com as mãos trêmulas. Chorou novamente, desta vez na solidão de seu consultório. Chorou por Marie, por Léa, pelo que poderia ter feito. Para todos já era tarde demais. Mas ainda faltava uma coisa para ele realizar. Cuide dessa criança como ela deveria ter cuidado de sua mãe. Léa não entendeu tudo, mas ela cheirava a ela, sentiu sua vida mudar. Que o ar naquela casa era diferente do ar dos lares. Às vezes, sentia medo. Mas também havia luz, novas atenções. Coisas simples mas preciosas. Uma refeição quente. Um cobertor macio. Uma voz suave perguntando: "Você dormiu bem?" Gabriel cuidou dela com uma gentileza que jamais se permitirá oferecer a ninguém. Contratou uma psicóloga infantil, não uma daquelas especialistas frias, mas uma mulher afetuosa que sabia ouvir. Matriculou Léa em uma escola renomada, onde insistiu que ela fosse orientada com tato e paciência. Comprou-lhe roupas, livros e um cachorrinho que ela chamou de Oscar. Mas acima de tudo, ele ofereceu-lhe algo que o dinheiro não poderia comprar: ouvir, respeitar e uma presença constante. Léa era animada, curiosa e engraçada. Fazia 1000 perguntas sobre tudo. Queria entender o mercado de ações, o clima, a política e as estrelas. Ria com frequência, um riso cristalino que aquecia as paredes frias da casa. Ela trouxe vida de volta onde antes só havia ecos. Um ano depois, numa gala de caridade que organizou nos salões dourados do Hotel Delaunay, perante centenas de convidados e as câmaras, Gabriel a apresentou ao mundo. Ele não leu nenhum discurso. Pegou o microfone e simplesmente disse: "Esta é minha sobrinha, Léa Delaunay. Ela mudou a minha vida. E ela me lembra todos os dias o que realmente importa." Um silêncio emocionado tomou conta da sala. Alguns se viraram intrigados. Outros enxugaram uma lágrima discreta. Léa, em seu vestido azul, o mesmo azul do medalhão, segurava a mão do tio. Ela ainda não sabia o que tudo aquilo significava, mas sentia no fundo que ela tinha acabado de renascer.
10 anos se passaram. E no vasto edifício de pedra clara localizado no coração do 9º arrondissement de Paris, uma placa discreta indica: Fundação Marie e Léa Delaunay, para crianças sem voz. Lá dentro, os corredores ecoam com risos, passos apressados. Sussurros de crianças e conversas esperançosas entre educadores e adolescentes danificados pela vida. À frente deles, uma mulher jovem, carismática e determinada. Léa Delaunay não tem mais 10 anos, mas sim 20. Ela lidera esta fundação com a maturidade de quem conheceu a ausência, a fome, o frio e sabe que sobreviver não basta. Que também devemos aprender a existir. Ela é elegante, sem ostentação. Forte, porém gentil. Sua voz é calma e segura. Ela escuta mais do que fala. Ela olha todos nos olhos. Ela nunca julga. Ela ainda usa o medalhão no pescoço. Este pequeno objeto dourado, desgastado pelo tempo, colocado em sua pele como uma promessa cumprida quando um jornalista, durante uma entrevista para uma grande revista filantrópica, pergunta por que ela é tão apegada a essa joia aparentemente sem valor. Ela sorri e simplesmente responde: é o coração da minha mãe. E o fio que guiou meu tio até mim. Ela disse essa frase dezenas de vezes. Mas a cada vez, ela sente a garganta apertar levemente. Porque aquele fio tênue, quase invisível, tem sido sua âncora, sua prova de existência. Um simples pingente. Um detalhe. E, no entanto, o ponto de virada em sua vida. Gabriel, por sua vez, é agora um homem velho. Seus cabelos estão brancos, seus movimentos mais lentos. Mas seu olhar é sereno, liberto do peso da ambição solitária. Ele não está mais à frente do Império Delaunay. Ele renunciou voluntariamente. Ele escolheu dedicar os últimos anos de sua vida ao que havia negligenciado por muito tempo: a humanidade. Todas as manhãs, o vemos chegar às instalações da fundação, vestido sobriamente, caderno na mão. Ele cumprimenta cada criança pelo primeiro nome. Conserta um brinquedo, lê uma história, conserta uma caldeira. Ele está lá nas sombras, com a humildade daqueles que brilharam demais. Ele recusa entrevistas, foge das câmeras. Ele simplesmente quer: esteja lá. E servir. Ele finalmente encontrou paz. Há algo sagrado no laço que agora une Léa e Gabriel. Não é um laço de sangue, nem mesmo de dever. É um laço nascido da dor, do perdão e da escolha mútua de não mais fugir do amor. E tudo isso, começou por um simples detalhe. O medalhão. Quase invisível, batendo suavemente contra o peito de uma menina encolhida numa calçada parisiense. Este pequeno objeto, outrora uma lembrança de um passado fragmentado, tornou-se a chave para um renascimento. Ele lembra que às vezes, numa cidade tão vasta e indiferente como Paris, uma mão estendida é suficiente. Apenas um gesto sem intenção calculada. E um coração há muito fechado pode se abrir.